Olá, turminha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar seguimento aos nossos estudos de matemática da sétima série, do livro do SAIS da sétima série, tá bem? Vamos dar continuidade no assunto de hoje, abordado o assunto de algoritmo e fluxograma. Não esqueça de apoiar o canal, se inscrever, dar o like, compartilhar, porque para mim isso é muito importante, tá bom? Para esse apoio aí. Vocês não fazem ideia do esforço que a gente faz para fazer essas aulinhas para vocês, tá bom? Então, conto com o apoio de todo mundo. Vamos lá. Meu nome é Almir Gonçalves Pinto. Vamos começar sobre o assunto algoritmos e fluxograma. Algoritmos e fluxogramas são dois tipos de ferramentas para explicar o processo de um programa, certo? Algoritmos e fluxogramas são duas ferramentas diferentes usadas para criar novos programas, especialmente em programação de computadores. O computador ele vai entender a linguagem, os comandos, tudo através dos algoritmos e fluxogramas, tá bem, pessoal? Um algoritmo é uma análise passo a passo do processo, enquanto o fluxograma explica os passo a passo de um programa de maneira gráfica. Definição de algoritmo. Escrever um método lógico passo a passo para solucionar um problema é chamado de algoritmo. Em outras palavras, o algoritmo é um procedimento para solucionar problemas. Para solucionar um problema matemático ou de computador. Este é o primeiro passo do procedimento. O algoritmo inclui cálculos, raciocínio e processamento de dados. Algoritmos podem ser apresentados por linguagens naturais, pseudocódigos, fluxogramas, etc. Definição de fluxograma. O fluxograma ou a fluxograma é a representação gráfica ou psicotórica de um algoritmo com a ajuda de diferentes símbolos, formas e setas para demonstrar um processo ou programa. Com algoritmos podemos entender facilmente um programa. O objetivo principal usar um fluxograma é analisar diferentes métodos. Vários símbolos padrão são aplicados em um fluxograma. A forma ovalada ou com cantos arredondados identifica a fase de início ou fim do processo, no momento que você estiver fazendo a parte gráfica. O trapézio, fase do processo cuja ação é feita manualmente. O retângulo, fase da ação contínua. O losango, fase de tomada de decisão. E a seta indica a direção do fluxo de informação. Perfeito? Vamos avançar. É importante esse momento mais teórico para você internalizar e primeiro ter a primeira contato com o fluxograma e o algoritmo, está bem? Fluxograma é a representação gráfica, ou a gente já falou, ou pictórica, de um algoritmo com a ajuda de diferentes símbolos, formas, setas para demonstrar o processo ou programa. Com o algoritmo podemos entender facilmente um programa, né? Falamos. Os elementos gráficos abaixo representam diferentes partes de um fluxograma. O processo em um fluxograma pode ser expresso através de caixas, flechas de diferentes tamanhos e cores. Em um fluxograma nós podemos destacar facilmente um certo elemento e as relações entre cada parte. Vamos continuar. Diferença entre algoritmo e fluxograma. O algoritmo é um procedimento para solucionar problemas. O processo é mostrado numa instrução passo a passo. Ele é complexo e difícil de entender. Ele é conveniente para depurar erros. A solução apresentada numa linguagem natural
De certa forma, é mais fácil de solucionar problemas complexos. Custa mais tempo para criar um algoritmo. Já o fluxograma é uma representação gráfica de um processo. O processo é mostrado no diagrama de informações bloco a bloco. Ele é intuitivo e fácil de entender. Ele é difícil de depurar erros. A depuração de erro é na questão de procurar erros e corrigi-los. A solução é apresentada no formato pictórico e é difícil de solucionar problemas complexos e custa menos tempo para criar um fluxograma. Vamos continuar. Esse exemplo aqui que eu estou lhe dando é o livro de matemática que vai estar na descrição do vídeo, da 7ª série, ele tem lá também. É o exemplo que está no livro. Aí como o início, né, identificado pelo aquele canto o retângulo com cantos arredondados, passa para o trapézio, né, seta para baixo da continuidade, informando outro comando, né, para quem está obedecendo o processo. Em seguida, o losango e as decisões, se no losango a informação for verdadeira ou se for falsa. Se for sim, vai para um lado, se for não, vai para o outro, certo? Então, exemplo aqui, início. O usuário digita o número natural, leia o algoritmo das unidades do número digitado, os algarismos das unidades 0, 1, 0, 2, 4, 6 ou 8. Se for verdadeira essa informação, o número digitado é par, e se não, o número digitado não é par. Vamos para os exercícios. O fluxograma funciona corretamente para qualquer número natural digitado, ou seja, é sempre possível chegar a uma das respostas. O número digitado é par ou o número digitado não é par? Ele está perguntando em relação ao exemplo que eu dei anterior, tá? Naquele fluxograma, deixa eu ver se eu coloquei aqui, nesse aqui, ó. Então, o fluxograma funciona corretamente para qualquer número natural digitado, ou seja, é sempre possível chegar a uma das respostas se ele é par ou não é par, se ele é par ou ímpar. Vamos ver. Essa resposta é mais visual, tá? Se observe aqui no losango, ele está dizendo o seguinte. Aliás, no anterior, retângulo. Leia o algoritmo das unidades do número digitado. O algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? Certo? Deixa eu ver aqui. Isso, é. O algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele está perguntando se o número digitado vamos estudar aqui. Leia o algarismo das unidades do número digitado. Beleza? A gente vai verificar, o sistema vai verificar se o algarismo das unidades termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Lembrando aqui na informação, ó, primeira informação que ele dá, número natural. Certo? E também no algarismo, tá aqui, ó. Lê o algarismo das unidades. Lembra aqui, ó. Unidade, dezena, centena, milhar. Então a gente só vai observar aqui, ó. O número que vai estar aqui no algarismo das unidades, ele vai ter que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Lembrando também que o número natural, ó, ele vai variar de 0 ao infinito. Quando ele for não nulo também, sem o zero, né? Ó, bota o asterisco. Aqui com números pares, números naturais pares ou números naturais ímpares. Tá? Aqui é a PI. Então é importante saber o que é número natural. Por isso que eu coloquei essa
essa ressalva aqui do lado, essa informação. Então vamos lá. Vamos supor que a gente digita qualquer número aqui. Vamos digitar o número 1. O sistema vai ler. Vai identificar que ele não é nem esse, nem esse, nem esse, nem 6, nem 8. Então ele não vai para a informação sim, ele vai para a informação não. E ele vai sair para cá, ó. O número digitado não é par. Se ele não é par, é ímpar. Certo? Então essa informação aqui ela é mais visual, tá? Então é possível? Sim, é possível. Tá? É sempre possível chegar a uma resposta sim. Aqui que vai fazer a leitura vai decidir se é par ou ímpar. Se não for igual a esses números aqui, ele não vem para cá, ele vai vir para cá. Perfeito? Que alterações você poderia fazer nesse fluxograma para testar se o número é ímpar? Vamos ver? A gente precisaria fazer umas pequenas alterações, principalmente aqui no losango, tá? Aqui ele está dando ênfase mais aos números pares, ó, certo? A gente poderia testar alterando isso aqui, tá? Ó, o algarismo das unidades, trocaria aqui, ó, 1 só pelos ímpares, 3, 5, 7 ou 9, beleza? As informações aqui não se altera. Aqui a gente poderia alterar também, tá? O número digitado é ímpar, para ele continuar no fluxo de sim para cá, tá? E no não, a gente alteraria para o número digitado não é ímpar. Aqui L é ímpar e aqui é não é ímpar. Pequenas alterações no fluxograma aqui. Essa é uma solução, eu acredito que há várias. A gente pode trocar, deixar do jeito que está aqui, né? Aliás, trocando isso aqui. Mas a parte mais que dá para entender é essa aqui que nós estamos fazendo. Mas existem várias outras soluções, tá bom? A solução apresentada nesse exemplo é essa aqui. Elabore um fluxograma que represente um algoritmo que permita saber se o número natural não nulo, ou seja, diferente de zero, é divisível por 5. A gente só precisa saber a regra de divisibilidade por 5, tá? E aplicar a informação gráfica, né, do algoritmo e do fluxograma. E na saída, a resposta do fluxograma e do algoritmo, se o número que a gente vai colocar lá, ele é ou não divisível por 5. Beleza? Vamos lá? Ó, começar pelo início. Não vamos inventar a roda, vamos pegar o que a gente já conheceu. Início, o usuário digita um número natural. Perfeito? Segue o fluxo. Leia o algarismo, é um comando. Leia o algarismo das unidades do número digitado. Perfeito? Lembrando que isso aqui é uma solução que a gente encontrou. Existem várias, existem N informações, N fluxogramas para você obter o resultado, tá bem? Pronto, aqui no losango. O algarismo das unidades é 0 ou 5. Porque você lembra que a divisibilidade por 5 é um número terminado por 0 ou 5, beleza? Então por isso que a gente colocou aqui no losango o algarismo das unidades, é 0 ou 5. Perfeito? Ele vai ter as saídas sim ou não, tá? Se o número digitado obedecer a esse comando, é 0 ou 5, se for sim, então ele vai retornar a resposta. O número é divisível por 5. Caso não seja, ele vem para esse lado aqui. O número não é divisível por 5. Perfeito?
O fluxograma com o algoritmo, na verdade, é uma sistematização da informação que você quer passar. Você já sabe o resultado que você quer e você vai escrever com o algoritmo e a forma gráfica que é o fluxograma. Perfeito? Você já sabe. Você tem a pergunta e tem a resposta. Tá bem? Tudo que não for a sua resposta, ele vai jogar para não. Certo? Tranquilo? Bom, é isso que eu queria passar sobre algoritmo fluxograma. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar e deixar o like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.